Meu nome é Alice, eu sou do Colégio Unidade Polo, do terceiro ano B, e a gente vai fazer cálculos de PA e PG. Vamos fazer um cálculo de PA? Bom, essa é a nossa fórmula. Para continuarmos, temos que encontrar primeiramente os valores. Para isso, vamos ver a nossa questão. Um programa de reflorestamento planejou plantar árvores em fileiras formando uma estrutura triangular. A primeira fileira tem 5 árvores. 5 é o nosso A1, que é o nosso primeiro termo. A segunda fileira tem 9 árvores. Com esses dois valores, conseguimos identificar o R, que é a nossa razão. É só fazermos o segundo termo menos o primeiro, que fica 4. A terceira tem 13 árvores, e assim por diante, aumentando sempre de forma linear. Sabendo que o projeto utilizou exatamente 1080 árvores, 1080 é a nossa soma, no caso, o nosso SN. Acumulado de todas as fileiras. Descubra quantas fileiras de árvores foram plantadas no total para consolidar essa área verde. Bom, já descobrimos os nossos valores, então vamos para o cálculo. Primeiro vamos fazer a substituição. A N, que não descobrimos ainda, igual a 5, que é o nosso A1, mais N, que não descobrimos ainda, menos 1, vezes R, vezes 4, que é o nosso R. Vamos ter que aplicar a regra da distributiva. Então, vai ficar a N igual a 5, que só repete, mais N vezes 4, 4N, menos 1 vezes 4, menos 4. Seguindo, vamos fazer 5 menos 4 igual a 1, mais 4N. Descobrimos o nosso AN, que é 1 mais 4N. Para isso, agora vamos para a soma de PA. Nossa fórmula é SN igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Agora vamos substituir os valores. SN, que é 1080, igual a 5, que é o nosso A1, mais o nosso AN que a gente descobriu antes, que é 1 mais 4N, vezes N sobre 2. Aqui vamos ter que fazer uma multiplicação cruzada. 1080 vezes 2 é 2160. Aqui só vamos repetir. 5 mais 1 mais 4N vezes N. Vamos repetir o 2160 igual a 5 mais 1, 6, mais, só repete o resto, 4N vezes N. Aqui vamos aplicar a regra da distributiva de novo. 6 com N e 4N com N. Repete o 2160 de novo e fica 6N mais 4N ao quadrado. Se organizarmos, vai ficar uma conta de Bhaskara. 4N ao quadrado mais 6N menos 2160. Podemos simplificar essa conta para ficar mais fácil. Vamos dividir tudo por 2, que fica 2N ao quadrado mais 3N menos 1080. Bom, agora vamos ter que aplicar Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Primeiro vamos identificar os nossos valores. A é igual a 2. B é igual a 3. E C é igual a menos 1080.
Agora vamos substituir. Delta igual a B, que é 3, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 1080. 3 ao quadrado é 9. Agora vamos ter que aplicar a regra dos sinais. Menos com mais é menos. Menos com menos é mais. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 1080 fica 8.640. Agora é só fazer a soma, que vai ficar 8.649. E vamos para a segunda parte. A fórmula de x é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Vamos substituir o valor, que fica x igual a menos 3, que é o nosso b, mais ou menos raiz de 8.649 sobre 2 vezes a, que é 2. Qual é a raiz de 8.649? A raiz de 8.649 é 93. 2 vezes 2, 4. Agora vamos separar o x uma linha e o x duas linhas. X uma linha fica menos 3 mais 93 sobre 4. E o x duas linhas fica menos 3 menos 93 sobre 4. Menos 3 mais 93 fica 90. 90 dividido por 4 é igual a 22,5. Menos 3 menos 93 fica 96. Menos 96 dividido por 4. Mas aqui a gente já pode desclassificar porque vai dar número negativo e a gente precisa do positivo. Para continuarmos a conta, nós vamos precisar arredondar esse número. Então, vamos usar o 23. Agora que já descobrimos o nosso n, que é o 23, nós vamos voltar para PA. Vamos substituir os nossos valores. A n igual a 5, que é o nosso A1, mais 23, que é o nosso n, menos 1, vezes 4, que é o nosso r. Primeiro vamos resolver o que está dentro do parênteses. A n igual a 5 mais 23 menos 1, que é 22, vezes 4. Agora nós vamos resolver a multiplicação. A n igual a 5 mais 22 vezes 4 é 88. 88 mais 5, 93. Esse é o resultado final. Então, é isso. Tchau, tchau. Meu nome é Gabriel Ramos Silva, do terceiro B do Colégio Unidade Polo, e a gente vai fazer uma conta de progressão geométrica. Bem, eu vou dar uma explicada nas letrinhas, né, pra gente conseguir entender as fórmulas e tudo, porque é um pouquinho diferente da PA. Vamos lá. A gente tem o N, né, que é o número de termos. A gente tem a razão, que dessa vez é o Q, né, e não o R, que nem era na PA, porque o Q ele vem de quociente, já que a APG ela multiplica, né, e não soma, que nem a PA. A gente tem o A1, que é o primeiro termo. A gente tem o AN, que é o último termo. A gente tem o SN também, que é a soma dos termos. Para esses dois últimos, a gente tem essas duas fórmulas aqui. A fórmula do AN, se eu não me engano, ela é a mesma ou uma fórmula muito parecida com a fórmula dos juros compostos. Mas enfim, como eu disse, a PG ela multiplica, né? Então, por exemplo, aqui nessa progressão a gente consegue ver o 3, ele está multiplicando algum número que está dando 6, e esse 6 está multiplicando esse mesmo número que está dando 12, e enfim.
para a gente descobrir qual que é a razão, né? A razão é esse termo que está multiplicando e está dando esses números. É só a gente dividir algum número pelo antecessor dele. No caso, se a gente dividir aqui o 6 pelo 3, a gente consegue o 2. E para checar se isso está certo, é só a gente ver. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, enfim. Bem, a gente tem aqui os tipos de IPG. Eu vou passar bem rapidinho por elas, porque isso aqui não é tão importante assim pra gente resolver os exercícios, mas eu acho legal pra gente se situar e enfim. A gente tem a APG crescente, onde a razão ela é sempre maior do que zero, e a APG ela vai aumentando, né? A gente vê aqui, ela vai aumentando 3, 6, 12, 24, e a razão dela é 2, né? Ela é maior do que zero. A gente pode ver aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, enfim. E a gente tem a PG decrescente, onde a razão ela também é maior do que zero. Nesse caso aqui, inclusive, é a mesma razão. Porque 3 vezes menos 3 vezes 2 dá menos 6, menos 6 vezes 2 dá menos 12, e continua assim. Nesse caso aqui, eu peguei números negativos, né? Que iam decaindo, mas se a gente tivesse pegado números positivos, tipo esses aqui, que também vão decaindo, nesse caso continuaria igual, a razão ia continuar sendo maior do que zero, só que ela ia ser em decimal, né? Porque a gente pode perceber que se a gente dividir o número aqui, basicamente a gente está dividindo por 3, né? E está dando o próximo número. Então, os números eles estão multiplicando por uma fração entre 0 e 1, né? Que nesse caso aqui é o 1/3, né? Que é a mesma coisa que dividir por 3. A gente tem a APG constante, que basicamente a razão vai ser 1 e ela vai sempre continuar igual. E a gente tem a APG alternada, que nesse caso aqui a razão vai ser maior do que zero, e os números eles vão alternando entre positivo e negativo. Por exemplo, aqui é menos 2, né? Então 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo. E vai indo assim. Ok, então vamos agora resolver o exercício, né? Vamos ler ele e ir encontrando os termos que a gente precisa achar. Vamos lá. Um novo vírus digital de criptografia ataca redes corporativas, infectando 3 servidores de dados no primeiro minuto de atividade. Ok, então já definiu que o A1 vai ser 3. A cada minuto subsequente, o sistema de replicação do código faz com que cada máquina infectada propague a praga para um número fixo Q de novos servidores, escalando de forma geométrica. Ok, então ele deixa claro que é uma progressão geométrica, mas ele não dá a razão para nós. No minuto final da onda de infecção, antes do bloqueio de segurança do perímetro, foram comprometidos isoladamente 1944 novos servidores. Ok, então o AN ele vai ser 1944, um ano antes de Hitler morrer. Enfim, vamos lá. Sabendo que a soma total de servidores danificados desde o início do ataque cibernético foi de 2.913, ok, então a soma total foi 2.913 máquinas. Determine. Aí ele pede para determinar o fator de propagação diário dessa rede de infecção, que no caso é o Q, e o tempo total da infecção em minutos, que é o N. Então a gente tem que achar o Q e o N nesse exercício. Não é tão difícil assim. Pelo menos é o que eu pensava antes de perceber que a Thalita fez uma conta que não dá um número exato, só para que a gente não pudesse pesquisar no chat GPT. A gente vai usar essa fórmula aqui, ela vai ser a melhor para a gente usar agora. E a gente vai só substituir os termos que a gente tem aqui. Vamos lá. O AN a gente tem é 1944 igual ao A1, que a gente também tem, que é 3, vezes Q, que a gente não tem, elevado a N menos 1. Ok, vamos lá. Agora a gente tem que passar o 3 para o outro lado dividindo, que vai dar 648 igual a Q N menos 1. Ok, o que a gente faz agora? É uma boa pergunta. Bem, agora é só a gente usar aquela propriedade, né, que fala que aqui, por exemplo, o Q elevado a N menos 1 é a mesma coisa que o Q elevado a N dividido por Q elevado a 1. Então vamos lá, 648 é igual a Q elevado a N dividido por Q elevado a 1. Aqui tem
a gente não coloca, né? Mas tem o 1. Então aqui é só a gente fazer multiplicação cruzada. Vamos lá. Ok. 648 vezes Q vai dar só 648Q. Porque o 1 aqui como expoente não vale nada, né? Igual a Q elevado a N. Porque também tá multiplicando por 1, então foda-se. Ok. A gente chegou em uma informação em um lugar muito importante. A gente sabe que 648Q é igual a QN, Q elevado a N. E a gente não vai fazer nada por enquanto, a gente vai congelar isso aqui e depois a gente volta com essa informação. Ok, vamos lá. A gente abandonou aquilo lá por enquanto, quer dizer, mais ou menos. A gente continua tendo duas incógnitas aqui, né? A gente não tem o valor da razão e nem do N, né? Que no caso, no exercício eu acho que eram uns minutos, né? Que a gente precisava. Mas agora a gente tem uma informação muito importante, porque a gente sabe que Q elevado a N é a mesma coisa que 648Q. Ou seja, agora a gente vai aplicar isso nessa formulazinha querida de soma. 2.913 igual a 3 vezes o valor que a gente tem agora do QN, que é 648Q, menos 1. Isso aqui tá parecendo um 9, né? Mas é um Q. Vocês conseguem entender. Tudo isso elevado a Q menos 1, que não dá pra alterar agora. A gente passa isso aqui pra cá, dividindo, que vai ficar 971 igual a 648 Q menos 1 dividido por Q menos 1. E agora a gente coloca aqui, né, o 1 e a gente faz multiplicação cruzada de novo. Aqui do lado, é bom colocar isso aqui, ó. 971 vezes Q menos 1 é a mesma coisa que a gente fazer aquele chuveirinho que a gente fazia, né? A gente vai fazer 971 vezes Q e 971 vezes 1, que no caso vai ficar 971Q menos 971. Isso aí igual a 648Q menos 1. Vai ficar aqui 971Q menos 648Q. Isso aí igual a menos 1 mais 971. Agora, realizando as somas, a gente fica com 323Q igual a 970. Agora a gente deixa o Q isoladinho aqui, tadinho, e a gente divide por 323, que dá aproximadamente 3. Então agora a gente tem a incrível informação de que Q é igual, no caso aproximadamente, mas a 3. Bora colocar essa informação aqui, porque a gente acabou de resolver a primeira. Só que ainda falta descobrir o tempo, e agora a gente vai voltar lá para aquela continha que a gente tinha congelado. Ok? Então agora a gente volta para cá, né? 648Q igual a Q elevado a N. E agora a gente substitui o valor. A gente coloca 648 vezes 3, né, que é o valor que a gente tem, igual a 3 elevado a N. 648 vezes 3 vai dar, de novo, né, 1944, porque a gente tinha dividido por 3 naquela hora, igual a 3 elevado a N. Agora a gente vai entrar em uma parte meio chata, né, que é a parte de logaritmo, mas vai ficar assim. A gente vai fazer log de 1944. Eu não vou colocar o 10 aqui na base, porque não precisa, né? Porque quando não tem nada é 10. E também porque vai ser igual, então vai ser anular. Igual a 3 elevado a n. Igual a log de 3 elevado a n, perdão. Desculpa a bagunça toda, eu tô muito cansado. A gente tem uma incrível propriedade em logaritmo que diz que a gente pode pegar esse n aqui, que tá levando como expoente, e jogar pra cá multiplicando o log de 3. Então a gente vai lá, vai fazer log de 1944 igual a n vezes o log de 3. E agora a gente tem que pegar o valor dos logs. O log de 1944 é aproximadamente 3,28 e o n vezes o log de 3, que é aproximadamente 0,47. Então, a gente passa isso aqui para o outro lado, dividindo, vai ficar 3,28 dividido por 0,47. Isso aqui é igual a n. Então, n vai ser igual a aproximadamente 7.
E aqui a gente encerra a conta. Perdão por ter feito tudo meio bagunçado. Eu me esforcei bastante para conseguir fazer isso. Fiquei até tarde, né? Porque a data de entrega é para amanhã. Para hoje, no caso, já passou da meia-noite. Muito obrigado, professora Thalita. E é isso. Tchau, tchau.